Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Eu estou seguindo aqui o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 6 de agosto de 2025, para você que acompanha meus endereços digitais, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. 6 de agosto de 2025, quarta-feira, Transfiguração do Senhor, dentro da 18ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase na liturgia da palavra, ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, principalmente. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia da Transfiguração do Senhor é branca. No rito temos a missa própria, com glória, o prefácio próprio, e temos também o ofício da festa. É um dia especial, então tem essa liturgia também separada do tempo comum, ok? Vamos então às leituras. Primeira leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos do 9 ao 10 e do 13 ao 14. Foquemos então na palavra de Deus. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino é um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pode ser também a leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 16 ao 19, que diz o seguinte: caríssimos, não foi segundo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Efetivamente, ele recebeu a honra, a glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 96 na Bíblia Vulgata,
ou 97 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 5º ao 6º, 9º, refrão 1º-A e 9º-A. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Repitamos: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoiam na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Repitamos: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Vamos agora ao Evangelho. Nós vamos aclamar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 28b ao 36, e depois vamos proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós, escutai-o todos vós, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos saber um pouco mais sobre as leituras de hoje, sobre este dia. No livro Palavra e Vida, temos uma explicação que diz o seguinte sobre
a transfiguração do Senhor, sobre Lucas capítulo 9, versículos do 28 ao 36. Foi na época de calor que subiram a montanha Jesus com Pedro, Tiago e João, e com certeza chegaram lá em cima cansados. Mas o que ali encontraram fez com que se esquecessem do cansaço. Sempre há alguém que diz que valeu a pena o esforço, e durante os dias seguintes, ao sentir as dores que se manifestam no corpo, a pessoa se recorda do que viu e continua pensando que apesar das dores valeu a pena. Chegamos alguma vez ao Monte da Transfiguração. Custou-nos muito esta subida. De lá de cima ou lá em cima, o que é que vimos? Muito fraca, né? Infelizmente, palavra e vida aqui, muito fraca a interpretação. O que é que o fiel católico vai entender aqui sobre a transfiguração, algo tão importante, este evangelho, e algo vazio nós vemos aqui na reflexão, infelizmente, eu tenho que dizer, porque as pessoas não vão entender. Não há uma explicação. Vamos ver aqui agora no livro Dia a Dia com o Evangelho. A cena da transfiguração de Jesus ocorre na montanha, lugar de encontro com Deus. Já começa melhor. Jesus aí se põe a rezar, enquanto reza muda de figura. Mesmo dormindo profundamente, seus três convidados, Pedro, Tiago e João, despertam em tempo para testemunharem a presença de dois expoentes do Antigo Testamento, Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas. Eles aparecem gloriosos, com corpos gloriosos, e falavam do êxodo de Jesus, a paixão, a morte, a ressurreição, que aconteceria em Jerusalém. A transfiguração se conclui com uma voz que sai da nuvem, a voz de Deus Pai, confirmando ao mundo quem é Jesus. Este é o meu filho escolhido, com uma recomendação: ouçam-no. Escutar Jesus é levar a sério seu projeto, que é a vontade do Pai. A transfiguração é a antecipação da glória do ressuscitado. Olha aí, que bonita, aqui está de parabéns. Dia a dia com o Evangelho, uma boa reflexão, certamente que o fiel vai compreender aqui bem melhor do que a reflexão anterior. Infelizmente, gente, nós temos que falar, né, para que as pessoas pensem na hora de escrever uma reflexão. Vamos lá, então, vamos saber um pouco mais da transfiguração de Jesus, que está no site Sagrada Missão, porque é preciso compreender melhor. A festa da transfiguração do Senhor acontece no mundo cristão desde o século V. Ela nos convida a dirigir o olhar para o rosto do Filho de Deus, como o fizeram os apóstolos São Pedro, São Tiago e São João, que viram a sua transfiguração no alto do Monte Tabor, localizado no coração da Galileia. O episódio bíblico é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 2º ao 10º, diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um monte. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés. E falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, porque estava sobremaneira atemorizado. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. E olhando eles logo em redor, já não viram ninguém senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem
a quem quer que fosse o que tinham visto até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria. Olha, algo extraordinário, não é? E eles ainda não tinham compreendido. Ser ressuscitado dentre os mortos. O que significaria? Eles ainda não compreendiam a ressurreição de Cristo Jesus. A intenção de Jesus era a de fortalecer a fé destes 3 apóstolos para que suportassem o terrível desfecho de sua paixão, antecipando-lhes o esplendor e glória da vida eterna. Pedro, recordando com emoção o evento, afirmou, vamos ver o que este apóstolo disse: fomos testemunhas oculares da sua majestade. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. O significado dessa festa é e sempre será o mesmo que Jesus pretendeu naquele tempo, ao se transfigurar para os apóstolos no monte, ou seja, preparar os cristãos para que em qualquer circunstância permaneçam firmes na fé no Cristo Jesus. Melhor explicação só através das inspiradas palavras do Papa São João Paulo II, quando, nesta solenidade, atenção, vamos ouvir o que disse nosso querido São João Paulo II. Em 2002, ele nos lembrou que o rosto de Cristo é um rosto de luz que rasga a obscuridade da morte. É anúncio penhor da nossa glória, porque é resplandecer sobre nós. Porque é o rosto do crucificado ressuscitado, o único redentor da humanidade, e que continua a resplandecer sobre nós. Conforme o Salmo 67, versículo 3. Somente em 1457 esta celebração se estendeu para toda a cristandade por determinação do Papa Calixto III, que quis enaltecer a vitória do ano anterior das tropas cristãs sobre os turcos muçulmanos que ameaçavam a liberdade na Europa. Olha aí, uma guerra vencida pelos cristãos, e o Papa então colocou a transfiguração de Jesus Cristo para nós celebrarmos. Vamos aos santos do dia. Dia 6 de agosto, é dia de São Justo e São Pastor, que foram mártires. Morreram em 304 depois de Cristo. Foram irmãos martirizados na Espanha, quando ainda meninos. Apresentaram-se voluntariamente aos tribunais para professar a fé em Cristo Jesus. Olha só, mártires meninos, Justo e Pastor. São Justo e São Pastor, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 6 de agosto, Santo Hormisdas. Foi Papa, faleceu em 523. Amante da paz, resolveu o cisma provocado por Acácio no Oriente e combateu a simonia. De acordo com o site do Vaticano, natural de Frosinone, Hormisda foi diácono, viúvo, e seu filho também se tornou papa. Eleito em 514, seu pontificado é recordado pela reconciliação entre as igrejas de Roma e Constantinopla, depois do cisma de Acácio. De fato, a fórmula da confissão de fé recebeu o nome de Hormisda. Bem-aventurada do dia 6 de agosto é a beata Maria Francisca de Jesus Rubato, virgem, faleceu em 1904. Maria Francisca fundou em Loano, na Itália, o Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas. Partiu para a América Latina e faleceu em Montevidéu, no Uruguai. De acordo com o site Sagrada Missão, em Carmagnola, cidade agrícola de intensa atividade pastoral próximo de Turim, na Itália, nasceu Ana Maria Rubato, em 14 de fevereiro de 1844, numa família cristã. Fez voto de virgindade ainda criança, recusando, mais tarde, um casamento vantajoso.
Aos 19 anos, algumas tragédias familiares, como a morte de alguns irmãos pequenos e a perda dos pais, fez com que ela deixasse a cidade. Foi para Turim, onde residia sua irmã mais velha. Dedicou-se às obras de caridade na equipe do futuro São João Bosco, em seu oratório. A rica senhora Scofone, também pia e caridosa, fez dela sua filha adotiva, levou-a para viver em sua casa e tornou-a conselheira na administração do patrimônio. Ao morrer, doou tudo em testamento para as obras dos padres do Cotolengo de Turim. Após o falecimento da protetora, Francisca voltou para junto da sua irmã. Costumava ir para um balneário na Riviera da Ligúria, onde ajudava famílias, crianças abandonadas e pescadores doentes. Iniciava-se uma vida comunitária religiosa inspirada no ideal de São Francisco de Assis, sob a direção do capuchinho Padre Angélico. O próprio padre incentivou-a a criar um novo instituto. Em janeiro de 1885, vestiu o hábito franciscano com algumas das senhoras e nascia a família das Irmãs Terciárias Capuchinhas de Loano, depois chamadas Irmãs Capuchinhas de Madre Rubato, a fim de dar assistência aos enfermos e educação cristã à juventude. Ana Maria emitiu os segundos votos em 1886, tomando o nome de Maria Francisca de Jesus. Foi eleita a primeira madre superiora do Instituto, cargo que manteve até a morte. Sua obra difundiu-se rapidamente na Itália e na América Latina. A partir de 1892, a Madre Maria começou a viajar para o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Em 1895, fundou a primeira casa no Uruguai. Depois, acompanhou um grupo de religiosas à missão de Alto Alegre, no Maranhão, Brasil, onde em 1901, 7 delas morreram mártires sob um ataque dos índios. A Argentina também recebeu a semente da sua obra. Ao todo foram 20 casas abertas em 20 anos, todas organizadas e fundadas por Madre Maria Francisca. Estava no Uruguai, em Montevidéu, quando morreu em 6 de agosto de 1904. A congregação, desde 1964, estava presente na Etiópia, África. O Papa João Paulo II proclamou-a solenemente a primeira bem-aventurada do Uruguai em 1993. Bem-aventurado do dia 6 de agosto é o beato Tadeu Duni, mártir. Faleceu em 1942, foi seminarista polonês. Tadeu Duni foi preso no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Bem-aventurado do dia 6 de agosto é o beato Gesselino, eremita. Faleceu mais ou menos em 1138. Ele nasceu em Luxemburgo e viveu como anacoreta num bosque, confiando somente em Deus. Mais um bem-aventurado. Bem-aventurado do dia 6 de agosto é o beato Otaviano, que foi bispo. Ele faleceu em 1132. Foi um monge beneditino. Beato Otaviano era irmão do Papa Papa Calixto II, eleito bispo de Savona. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Atenção, sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Até o nosso pai na terra, o pai físico ou a mãe física, dá um não ao filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente. E agora eu clamo Maranatá,
pronúncia católica, ou Maranata, pronúncia dos nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. É do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa vinde, Senhor Jesus. Não importa a pronúncia, vem, Senhor, vinde, Senhor. Um dia ele voltará, será o juízo final. Quem se salvar terá o corpo glorioso como o de Jesus ressuscitado. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Já pensou ter o corpo parecido com o de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas? Comeu e bebeu sem precisar comer e beber, mas o fez. É um corpo que não está sujeito a esse tempo e esse espaço que conhecemos aqui. Um corpo com novas propriedades. Jesus mudou a aparência para Madalena, mudou a aparência até para os apóstolos quando estava na praia, para os discípulos de Emaús. Desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição com esses discípulos de Emaús. Subiu ao céu. São Paulo diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para termos esse corpo parecido com o de Jesus quando passarmos dessa vida terrena provisória, temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6/.